Queridos, abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. O pessoal da produção vai me ajudar aí, colocar na tela. Está aí já na tela, versículo 1. Quem tem uma produção dessa, irmão? Dá glória, aleluia. Um tecladista desse que faz um solo assim maravilhoso. Lembrando que nós estamos online, né? Não tem ninguém na igreja, pode dar mostrar, só o pessoal da equipe mesmo trabalhando, amém, cumprindo as regras, né, e as ordens aí das nossas autoridades, glória a Deus, tá bom? Eu fiz questão de mostrar só para deixar bem clara essa questão, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que nós temos que respeitar as autoridades constituídas por Deus, amém? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 5, Deus tem uma palavra ao teu coração nessa manhã, diz assim a palavra, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Versículo 4. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Amém? Feche teus olhos, vamos consagrar essa palavra diante do Senhor, para que o Espírito Santo possa falar conosco. Pai, eu te louvo, eu te adoro pela tua palavra. Eu creio que o Senhor tem uma revelação para o teu povo que está conectado, que está em casa, juntamente com a sua família, ouvindo essa palavra. Porque eu entendo que o templo pode até estar fechado, mas a tua palavra ninguém pode prendê-la. Porque na tua palavra a vida, na tua palavra a cura, na tua palavra a restauração. E eu quero nessa manhã profetizar. Eu quero liberar que o poder da tua palavra vai adentrar os lares. E aonde chegar o som da minha voz, a tua palavra chega, quebrando as cadeias e trazendo cura, renovo, restauração, movendo as águas. E principalmente em dias difíceis, trazendo a tua fé, trazendo a certeza e a convicção que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, me usa como instrumento, que eu possa ser, meu Pai, canal de bênção nesta manhã para o teu povo e para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, esse texto de 1 Samuel capítulo 5, obviamente ele é o resultado de um momento também difícil que Israel estava passando junto aos seus sacerdotes. Se você ler um pouquinho para trás, no capítulo 4, você vai ver que a guerra travada contra os filisteus, nessa guerra estavam envolvidos os filhos de Eli, Hofni e Finéias, e foi algo assim meio complicado, porque nessa guerra Hofni e Finéias, eles morreram, está aí no capítulo 4, depois Eli também, o sacerdote, aliás, além deles terem morrido, foi aí que os filisteus tomaram a arca de Deus, Eli também morre, então é um momento crítico, difícil. E o que os filisteus fizeram? Até porque os filisteus sempre foram, sempre foi um povo que sempre se levantou contra Israel. Se você pegar a história desses dois povos, você vai notar que os filisteus, eles sempre foram, sempre foi um povo preparado para a guerra. O menino filisteu, quando ele nascia, ele no seu crescimento, ele já era formado para ser um guerreiro. Então os filisteus faziam seus armamentos, os filisteus eram um exército assim forte, isso concernente obviamente ao povo de Israel. Mas o que acontece nessa guerra? Essa guerra foi uma guerra estratégica.
E quando eu falei, Senhor, eu queria uma palavra para ministrar nessa manhã, o Senhor me conduziu nessa palavra porque eu entendo que aqui não foi simplesmente uma guerra. Se você pegar pela antiga aliança, você vai ver várias guerras entre os filisteus e os israelitas. Mas essa guerra ela não foi uma guerra diferente. Eu vou dizer que essa guerra foi uma guerra espiritual. Porque por trás dessa guerra havia a manipulação, a ação de uma malignidade por nome de Dagon. Ao ponto que quando os filisteus pelejam contra Israel, a primeira coisa que eles fazem vencendo a guerra é tomar a arca dos israelitas, é tomar a arca. Por que tomar a arca, bispo? Porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus para os israelitas. E aí o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, mais ou menos aquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Você sabe que eu sempre tenho falado aqui, por muito tempo eu falei isso. Aliás, eu não quero aqui, não vou falar isso, que eu louvo a Deus por isso, porque eu não estou louco, porque eu queria estar com o meu povo aqui. Mas eu sempre falei aqui na igreja, vocês são testemunhas, que a gente muitas vezes não valorizava a questão da igreja, de cultuar na igreja, porque nós sempre tivemos essa facilidade aqui no Brasil. Se nós passarmos aqui pela própria rua da igreja, a avenida aqui da igreja, amém, aqui tem 3, 4 igrejas, então é muito bom morar no Brasil. Só que agora, em meio a essa crise, as igrejas fechadas, e glória a Deus por esse canal, né, que a gente pode transmitir online, mas infelizmente muitas igrejas não têm o recurso, não têm esse recurso de poder ter uma transmissão na sua igreja. A pergunta é, como que esse pastor vai fazer para pagar o aluguel da igreja? Como é que esse pastor vai fazer para continuar ministrando as suas ovelhas? Então é muito difícil. E sabe o pior? Daqui uns dias, porque começou agora, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter saudade de vir para a igreja. Aonde nós pensamos um dia que isso iria acontecer? Saudade, porque agora é tudo novo. Mas uma semana, 2, 3, 4, ai que saudade da minha igreja, ai que saudade de poder estar no templo, ai que saudade de poder ter o convívio com os irmãos. Porque agora nós estamos entendendo a falta que isso faz. Porque eu sempre ensinei aqui que muitos países, principalmente na Ásia, amém? Que tem às vezes o comunismo, que tem às vezes tipos de governo que proíbe as pessoas de cultuar. Lugares que quando chega uma Bíblia, há uma grande festa, porque eles valorizam, porque eles não têm. Então o que eu vejo? Há uma ação. Irmãos, eu quero agora que você tenha uma visão espiritual. É claro que há uma enfermidade, há um vírus, mas nós como pessoas espirituais precisamos entender que por trás desse vírus há uma ação demoníaca, há uma ação maligna. Amém? Por quê? Porque Satanás ele quer paralisar não somente a nação, trazendo a luta financeira, trazendo o desemprego, trazendo a falta de comida, e também o diabo quer paralisar o povo de Deus de adorá-lo. Então, o que eu vejo? Da mesma forma como essa malignidade atuou ali em 1 Samuel capítulo 5, roubando a arca, que era a presença de Deus, que era a forma como os israelitas buscavam a Deus, dessa mesma forma o diabo quer roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus. Mas nessa manhã eu quero profetizar sobre a tua vida, nessa manhã eu quero liberar essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos permitir, por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é conosco. O Deus Todo-Poderoso já deu a vitória para a igreja. Eu creio, a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Posso ouvir um aleluia aí onde você está? Um glória a Deus. Deus é conosco, você não vai perder essa batalha. Amém? O salmista Davi disse o seguinte: caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso é sobre a minha vida. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que está aí meio depressivo, angustiado, amargurado, você que está intimidado, com medo, ai bispo, eu não sei, eu tenho meu paizinho, a minha mãezinha, que é de idade, ai que medo, eu quero quebrar esse medo, eu quero declarar, o Senhor vai guardar a tua casa, assim como Deus guardou os israelitas aqui. Daqui a pouco você vai ver o que Deus fez aqui. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. A tua casa não será alcançada, porque no umbral da tua casa há a marca do sangue carmesim, e você será guardado pelo poder do guarda de Israel, em nome de Jesus.
Eu creio no poder da palavra de Deus. Os israelitas então eles roubam a arca. Eles levam então para uma província do povo filisteu chamado Asdod. E aqui não tem curiosidade, aliás, não tem coincidência. Aqui tem ação do inimigo. O que eles fazem? Eles pegam a arca e na cidade, na província de Asdod, tem um templo pagão de Dagon. E eles pegam a arca e colocam dentro daquele templo. E ali, quando eles guardam a arca dentro do templo, algumas coisas começam a acontecer ali. Aleluia. E as primeiras coisas que acontecem, é notório que há uma ação demoníaca para tentar parar o povo de Deus. Assim como nos dias de hoje, há essa ação maligna. Mas eu creio que Deus vai nos guardar. Deus vai nos guardar. Aleluia. Deus vai nos guardar. O salmista diz assim: praga nenhuma chegará à minha casa, praga nenhuma chegará à tua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Querido, em nome de Jesus Cristo, levanta aí na tua sala, aleluia, dá um brado de vitória, aleluia, vire para os lados da tua sala, da tua cozinha, do teu quarto e profetiza, declara: praga nenhuma chegará à minha casa, praga nenhuma chegará à minha tenda. O Deus Todo-Poderoso, Ele guardará a minha casa, Ele guardará a minha família. É isso que eu creio, meu irmão, é isso. Essa é a palavra que está sobre a tua casa, essa é a palavra que está sobre a tua família. Confia no Senhor, aleluia, oh glória a Deus. E lendo esse texto, o Senhor ministrou ao meu coração algumas artimanhas, algumas malignidades, que através dessa malignidade, desse Deus pagão por nome Dagon, Satanás usou para tentar paralisar o povo de Deus. E é dessa mesma forma que o inimigo age nos dias de hoje, para tentar nos parar. Você já parou para pensar todo esse tempo? Se o povo de Deus não tivesse essa condição, por exemplo, de ouvir um culto online, de ouvir uma palavra, a gente só valoriza a palavra em tempos de guerra, em tempos difíceis, em tempo onde, meu irmão, eu sei disso porque historicamente, quando você vai ler sobre o silêncio profético que houve entre Malaquias e Mateus, amém? Parece que foi 300 anos de silêncio profético. Imagina você ficar 300 anos sem ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão, seria muito difícil Deus ter nos dado essa graça de poder compartilhar via online essa palavra. Eu quero agora ministrar ao teu coração como Satanás tem trabalhado nos dias de hoje e trabalhou naqueles dias. Primeira atuação dessa malignidade de Dagon sobre o povo: ele tentou, amém, afastar os israelitas da presença de Deus. Por quê? Porque quando roubou a arca, naquela época não é como hoje. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Hoje nós sentimos a presença de Deus. Naquela época não, a presença de Deus ela era tipificada na arca de Deus. Então, para eles terem a presença, para eles estarem próximos dessa presença, a arca tinha que estar próximo a eles. Amém? Então o que o inimigo fez? Ele tentou, joga aqui para mim o versículo 2. Diz assim, ó: tomaram os filisteus a arca de Deus. Parte A do versículo 2, ó. Tomaram a arca, amém? E colocaram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Então a primeira coisa que eles fizeram, eles tiraram, eles roubaram, eles tomaram a arca para si. Satanás quer tirar a presença de Deus no meio do povo de Deus. Satanás quer que o povo de Deus olhe para frente e não tenha perspectiva. Satanás quer que o povo de Deus fique frustrado, depressivo, angustiado, temeroso. Mas eu quero liberar essa palavra, querido, em nome de Jesus Cristo. Ainda que por uns dias o inimigo tenha tentado nos dividir, tem tentado nos afastar, eu creio numa ação miraculosa da parte de Deus. Deus não nos deixará órfão, Deus não nos deixará afastado da presença dele. Eu creio que Deus vai agir de forma sobrenatural, e aí na tua casa e na tua família, eu creio que você já está sentindo esse mover, já está sentindo essa presença. É essa presença que não pode nos faltar, é essa presença que te joga para cima, é essa presença que te faz caminhar,
Então, em nome de Jesus Cristo, não entregue, não jogue a toalha. Pelo contrário, continue firme, marchando, acreditando, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele irá te visitar, Ele irá te socorrer, e você verá a ação desse Deus de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Oh, aleluia! Amém? Segunda ação dessa malignidade, amém, contra o povo de Deus, é fazer com que os israelitas perdessem o foco. Porque historicamente, se você ler, você vai ver que sempre a arca ia na frente. A arca ia direcionando o povo de Deus. Agora a arca foi roubada. Como é que esse povo iria avançar? Como é que esse povo iria caminhar? Amém? Joga para mim aqui, por gentileza, o versículo 1, por favor. Versículo 1. Diz assim, ó: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. Ou seja, pegaram a arca e levaram para a província de Asdod. Com qual propósito? Tirar o foco, tirar a perspectiva daquele povo. Amém? Não é coincidência. Se você falar com as pessoas hoje, está todo mundo sem foco, está todo mundo sem propósito, pastor Luiz. Está todo mundo, não sabe como é que vai ser o dia do amanhã. Amém? Com todo mundo que você conversa, você fala, gente, as pessoas dizem assim, ó: eu já passei de tudo nessa vida, mas eu nunca passei por uma tempestade dessa. Aliás, ninguém passou. Amém? Por quê? Porque o diabo, ele quer tirar o nosso foco, ele quer tirar o nosso propósito. Mas sabe de uma coisa? Escuta, ninguém pode ficar com a presença de Deus, ninguém pode roubar a presença de Deus de nós. Por quê? Porque nós somos marcados pelo Senhor, e hoje essa presença, ela não está restrita a uma arca, essa presença, ela está em nós. Aleluia! E Ele é o nosso foco, Ele é o nosso norte, Ele é o nosso propósito. Amém? Em nome de Jesus Cristo, é só eu crer, eu confiar. Lá no livro do Êxodo, quando o povo está em meio ao deserto, quando eles estão caminhando rumo à terra prometida, nós sabemos que milhares de pessoas saíram do Egito e somente 2 entraram. E não é coincidência, tanto Caleb quanto Josué entraram porque não perderam o foco. E qual era o foco deles? Era a presença de Deus, eram as promessas de Deus. Eles tinham promessa e eles sabiam que a promessa de Deus não iria voltar vazia. Ei, meu querido, você que está me vendo ao vivo por essa live agora, por essa ministração online, escuta: há promessas de Deus sobre a tua vida. Você não pode abrir mão dessas promessas. E tem mais, elas não vão cair por terra. Sabe por que milhares morreram no deserto? Porque eles permitiram que a promessa caísse no esquecimento, porque eles permitiram que a incredulidade entrasse no coração deles. E por que a incredulidade entrou? Por causa da situação. Era deserto, era luta, era dificuldade, era tantas coisas assim que eles olhavam e diziam: como que eu vou vencer isso? Vai vencer debaixo do poder de Deus. Esse foi o sentimento de Caleb e Josué. E lá no livro de Números, quando Caleb entra na terra, ele parece um menino, um senhor de 85 anos que parecia um menino. Por quê? Porque a promessa estava dentro dele. Quando a promessa está dentro de você, você não para, você não desiste, você não joga a toalha, você não retrocede. Pelo contrário, você marcha crendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele é a tua vitória. Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, porque Satanás não vai roubar o nosso foco, não vai roubar o nosso propósito, não vai roubar o nosso norte. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É nisso que eu tenho crido. Essa é a palavra que Deus tem para minha e para a tua vida, em nome de Jesus. O diabo não roubará o nosso foco, eu creio, para a glória de Deus. Aleluia. Então ele quer nos afastar da presença de Deus. Segundo, ele quer tirar o nosso foco, o nosso propósito. Terceiro, sabe o que o diabo quer? Ele quer aprisionar a nossa fé. Ele quer, aleluia, aprisionar a fé e a direção do povo. Versículo 2, amém? Eu vou ler a parte C. Diz assim, ó: e colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Ou seja, eles pegaram a arca e eles prenderam a arca diante da imagem de Dagom, num lugar específico. É mais ou menos assim, ó: prende a arca aí, porque os israelitas vão ficar lá desnorteados. Aleluia, eu creio que isso foi até proposital. E eles colocam a arca de Deus ali.
É mais ou menos como hoje, querem aprisionar a nossa fé. Às vezes é até difícil, pastor Luiz, porque as pessoas acham que tudo a gente leva para o espiritual, mas nós somos espirituais, aleluia. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Nós não podemos vencer uma batalha de tamanha envergadura como essa que estamos passando no Brasil, na força da carne, não. Aleluia, com eles está um braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. Nós vamos vencer na fé, no poder. Sabe por quê? Porque nada e ninguém pode parar, pode prender a nossa fé. Aleluia. O escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, você que está vendo esse culto, em nome de Jesus, prepara-te. Prepara o teu coração, se levanta. Agora não é hora de chororô, não. Agora não é hora de nós jogarmos a toalha, não. Tá ruim para todo mundo, é guerra, é desafio, é luta, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. Se levanta, meu querido, creia, tenha perspectiva, aleluia. A nossa fé, a direção que Deus tem para nós, não vai ficar presa na casa de Dagon, não vai ficar preso na casa de Corona, não. A nossa fé, ela é inabalável, e nós vamos vencer, vamos marchar, vamos crescer, vamos desenvolver, porque agindo Deus, quem impedirá? Oh glória, dá um glória a Deus aí, meu querido, você que está na tua casa, balança aí o teu familiar que está do lado, diga a ele, essa casa qual nós estamos, é a casa que mora a presença do Todo-Poderoso, é a casa que mora a glória do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Levanta as tuas mãos aí, você que está na tua casa. Declare assim: eu creio que Satanás não conseguirá me afastar da presença de Deus. Eu creio que não vou perder o foco, as promessas e o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu declaro que Satanás não vai conseguir aprisionar a fé e a direção que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. E agora, para nós fecharmos, eu quero ministrar sobre a tua vida 3 atitudes que o povo de Deus teve naquela época, para que pudesse vencer aquela situação, aquele momento de crise, aleluia, espiritual. Eu vou te dar 3 ferramentas para que você se tome posse de cada uma delas, e que no dia de hoje, já no início da semana, você possa colocar em prática. A primeira ferramenta, a primeira atitude que aquele povo teve e entendeu, eles creram, amém, em um Deus. Eles colocaram a sua expectativa em um Deus que jamais perdeu uma batalha. Versículo 3, por favor, diz assim: levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os dias dote, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Aleluia. Primeira coisa, querido, creia que o teu Deus jamais perdeu uma batalha. Irmão, não tem coincidência no que eu estou pregando. Dizem os estudiosos que esse vírus, né, o Covid, o Corona, ele obviamente teve uma mutação e por isso que ele está agindo dessa forma, mas é um vírus que já é pré-existente, que já existiu no nosso meio, que já teve várias modalidades, se é que a gente pode falar assim. E espiritualmente, o que eu entendo? Que o diabo, ele é assim, você amarra ele aqui, passa um tempo, ele quer sair ali, você amarra ele ali, porque é uma forma como Satanás trabalha. Olha que interessante, quando eles colocaram a arca diante de Dagon, dentro do templo, primeira coisa que aconteceu, aquela imagem caiu, mas a imagem caiu e depois os serviçais entraram e colocaram ela de pé novamente.
Então o que eu entendo? Às vezes o diabo está insistindo, essa malignidade está insistindo, mas já há um brado dos céus, o tempo dele já está esgotado, ele vai cair por terra. Por quê? Porque essa nação, ela teme ao Deus Todo-Poderoso, porque essa nação crê que Deus vai intervir ao nosso favor. Nós somos uma nação, queridos, aleluia, que quase na sua totalidade, é uma nação feita de protestantes e católicos, ou seja, uma nação cristã. E essa nação é consagrada a Deus. Foram anos para quebrar todo o sincretismo religioso, toda a miscelânea, toda a mistura de crença. Aleluia, toda essa coisa que foi cravada no nosso país pela colonização, pelos índios que estavam aqui, toda essa miscelânea, todo esse sincretismo, essa mistura, trouxe muitos danos à nossa nação por muitos anos, mas hoje a nossa nação reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, e nós não acatamos a ação desse vírus, nós não acatamos a ação dessa malignidade que age por trás desse vírus, e como igreja, não é como Ronaldo, não é como Luiz, não é como igreja, a qual as portas do inferno não podem prevalecer, nós nos posicionamos e declaramos, vai cair por terra, aleluia, em nome de Jesus, todo pânico, todo medo, toda depressão, todo sentimento sem perspectiva, toda ação que essa malignidade usa para oprimir o povo, nós declaramos que está por terra. Bendita é a nação, Alamando Cobodô, Rabacalabachó, Rebecalabacérga, que confia no Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra e toma posse. A tua casa é marcada pelo sangue carmesim, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Oh, Racalabachó, Rebecandarábia, aleluia, amém. O teu Deus não perde batalha. Colocaram a imagem de pé novamente, mas aleluia, o nosso Deus é Deus da vitória, o nosso Deus é o Deus da obra completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a boa obra que Ele começou na sua, na minha, na sua vida, Ele é fiel e poderoso para completá-la até a volta dEle, amém? Então, meu irmão, eles foram lá e levantaram, mas o Senhor nos dá a segunda ferramenta. Então, só recapitulando, a primeira é crer num Deus que jamais perdeu uma batalha. Eu não acredito que o nosso Deus, aliás, nunca nem passou pela minha cabeça que o nosso Deus vai perder uma batalha contra um vírus. Aliás, o nosso Deus é detentor de todo o conhecimento, de todo o poder. A segunda ferramenta, então, é que nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus poderoso, aleluia, e é um Deus que sempre será o cabeça. Você que está aí na tua sala, fale para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: Deus não negocia valores. Deus sempre será o cabeça, amém? Quando eu costumo dizer que nós não podemos, temos que entender um momento crítico, um momento que na Itália foi devastador, temos que entender, mas nós não podemos deixar que o inimigo se coloque como cabeça. Não, o cabeça só tem um, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Coloca para mim na tela, por favor, o versículo 4. Diz assim: e levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas. Sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Eles insistiram, foram lá, levantaram a imagem novamente, mas pela madrugada Deus interviu novamente. Por que Deus? Porque ficavam guardas guardando ali o templo para que ninguém entrasse. E ali o que acontece? À noite Deus intervém. Deus entra com mão forte e diz a palavra do Senhor que agora aquela imagem cai, amém? E meu irmão, isso aqui não é coincidência. Dá um zoom aqui, filho, dá um zoom aqui, ó. Escuta, não é coincidência. Tudo que eu estou pregando aqui é profético, recebe no teu espírito. Agora a imagem cai, e diz a Bíblia que quebra o pescoço, quebra a cabeça e quebra as mãos. Por quê, pastor Luiz? Cabeça e mão tipifica a autoridade. Quando Dagom cai e a cabeça dele é rompida, o pescoço e as mãos, Deus está dizendo para ele:
Não há autoridade em você, não há poder em você. Todo o poder nos céus e na terra me foi dado como Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus colocou Dagon no seu devido lugar, mostrando para ele: aqui não, aqui o cabeça sou eu. Escuta, e eu libero essa palavra como uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Essa malignidade tem atuado como se ele fosse o cabeça, como se todos tivéssemos que ficar diante deles, oprimido, com medo, temeroso. Mas eu quero quebrar isso em nome de Jesus. O cabeça é somente um, e eu quero declarar profeticamente: toda autoridade que foi dada a essa malignidade, que age por trás dessa enfermidade, está sendo quebrada, anulada, porque todo o poder e autoridade foi dado ao Deus de Israel. Ele domina nos céus e na terra, aleluia, e diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele, Jesus Cristo, ele é o Senhor, aleluia. Ora calabachorrebe candarabia, rabacalabachorrebe calabasérgia, rabocoboché, rabandoquimina, checalabachorrebe candarabia. Eu creio, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o cabeça, ele é o cabeça. E lá em Deuteronômio capítulo 28, ele diz o quê? Que ele não fez eu e você por cauda, mas ele fez eu e você por cabeça. Essa unção está sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E para finalizar, ainda nos dá uma terceira ferramenta para vencermos essa malignidade. Recapitulando: a primeira, creia em Deus, que jamais perdeu uma batalha. Segundo, aleluia, um Deus poderoso ao qual nós cremos nunca permitirá, amém, que nenhuma malignidade seja a cabeça, porque ele é o cabeça da igreja. E em terceiro lugar, aleluia, a terceira ferramenta que Deus coloca na minha e nas tuas mãos é uma grande verdade. Ou seja, qual é essa verdade? É que ele é Deus, e ele é Deus em todos os lugares. A Bíblia diz que a terra, mar, céus, cabe na palma das mãos do Senhor. Amém? E no versículo 7 e 8, diz assim, ó: vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon nosso Deus. Versículo 8: por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? Responderam: a arca de Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. Preste atenção. O que eles fazem então? Eles veem que algo sobrenatural está acontecendo. Alabandacai. Algo sobrenatural vai acontecer na nossa nação. Algo sobrenatural vai acontecer no nosso país. Nós temos que crer. Amém? Igreja, pastores, nós precisamos nos levantar. Agora é a hora da igreja crer. Amém? Não adianta a igreja ficar anos de modinha, não sei o que, de titi, papapá. Agora é a hora do poder de Deus ser manifesto. Porque Satanás, demônios, você não vence com modismo, não. Satanás e seus demônios, você não vence com modinha, é com isso, com aquilo, igreja branca, roxa, preta. Satanás você vence no poder de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. É isso aqui, ó. Eles pararam e falaram: opa, algo sobrenatural está acontecendo. Então eles pegam a arca e começam a levar de cidade em cidade. A arca vai para Ecrom, aliás, sai de Asdod, vai para Ecrom, vai para Gate. E o interessante é que aonde a arca chega, aleluia, o povo é acometido de tumores. Aonde a arca chega, Deus intervém. E o Espírito Santo falou comigo aqui nesse texto. Amém? Deus vai guardar não somente a nossa nação, mas Deus vai guardar muitas nações pelo mundo. Sabe por quê? Porque tem muitos países que entendem que o Senhor é Deus. Amém? E quando um país, ele entende que o Senhor é Deus, ele será guardado. Por que, bispo? Como é que o Senhor me garante isso? O salmista diz no Salmo 33, dá para pôr aqui? Versículo 12. Salmo 33, versículo 12. Aleluia. Diz assim, ó: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Tá aí, ó, tá aí na tela. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu
para a sua herança. Então a nação que confia no Deus Todo-Poderoso jamais será envergonhada. Meu querido, nós como cristãos precisamos orar. Ontem eu fiz uma live aqui na igreja e eu falei o seguinte, e eu não tenho vergonha de falar isso, eu acho que eu nunca na minha vida orei tanto como eu tenho orado esses dias. Amém? Orei, virei uma vigília na sexta, ontem novamente, amém? Tenho orado muito, amém? Ontem estive com o apóstolo Daniel Baruani, o bispo Maurício, um time de pastor, orando, e crendo que nós vamos vencer com as nossas armas espirituais. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em guerra. E quais são essas armas? É a oração, é o jejum, é a fé, é a credibilidade no poder da palavra de Deus. Então, meu querido, não pare, não desista. Amém? Agora é a hora mais do que nunca da igreja estar em coinonia. Embora não estamos juntos em corpo, mas estamos juntos em espírito. Eu quero que a graça de Paulo venha sobre a minha vida, porque Paulo pastoreava igrejas de longe. Paulo pastoreava igrejas através de cartas, igreja de Coríntios, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica. Ainda formava os pastores de longe, Timóteo, Tito, e que o Senhor nos dê essa graça. Estamos distantes em corpo, mas em espírito estamos ligados em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça e que nós possamos entender que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Que essa malignidade, entenda, gente, nós estamos espiritualizando tudo, não. É que o homem espiritual, ele enxerga além. Há um vírus, há uma enfermidade, mas por trás disso há o pânico, por trás disso há o temor, por trás disso há o desespero, por trás disso há um peso maligno que tem atuado no meio da nação. Mas isso está quebrado, porque o nosso Deus tem nos guardado, o nosso Deus tem nos preservado, e o nosso Deus dará a cada um de nós a vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Feche teus olhos. O rabacalabachou rebecandarábia. Aleluia. Vou pedir para a Rebeca vir adorar ao Senhor. Amém. E que você, em nome de Jesus Cristo, você possa agora ir na tua sala, no teu escritório, se curvar diante do Senhor. Que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Que você possa estar convicto que aquele que te prometeu, Ele é fiel e poderoso para fazer, para te abençoar. Canaã não mudou de lugar, nossa promessa continua além de nós, ali próximo. Nós vamos colocar as mãos dela em nome de Jesus. Vamos adorar a